Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Votos cordiais de saúde e paz a todos. Uma satisfação, uma alegria retornarmos a esta casa e, como sempre, trazemos um abraço fraterno do Espírito Francisco de Assis a todos que fazem, a todos que frequentam. Quando lançamos os olhos a esta sociedade de agora, inúmeros são os questionamentos que podem nos chegar à mente. E de acordo com os variados estudos e especialistas da área, cada um que venha a buscar as explicações para estes fenômenos de desconsideração, de egoísmo, de violência e de tantos outros fatores que muitas vezes nos assustam, quando começamos a perceber que estes indivíduos que começam a agir causando a conturbação coletiva, frequentemente deflagram a bandeira de alguma religião cristã. E mesmo que assim não seja, estão vinculados a determinadas religiões cuja essência das lições falam de amor, de tolerância, de perdão, que se nos apresenta como um verdadeiro paradoxo de que pessoas que buscam seguir a Jesus de Nazaré, mergulhando nas suas sagradas lições, não conseguiram ainda atingir um nível de consciência mínimo que permita a convivência entre os pares, sem tantas dificuldades, sem gerar tantas dores e nem sofrer as consequências. Obviamente, precisamos urgentemente, cada um de nós, tomar consciência, porque, afinal de contas, a mensagem de Jesus ela é uma proposta pessoal e intransferível. Se cada um, dentro desse nosso contexto de coletividade, assumir a responsabilidade do seu dever retamente cumprido, compreendendo-se como um espírito imortal que é, iremos observar estas situações virem pouco a pouco a dirimir-se e a adentrarmos naquele tão esperado período da regeneração. No entanto, estamos observando a transição planetária nos seus primeiros capítulos que já nos geram tantos transtornos. De imediato, precisamos então observar a palavra do Evangelho, as lições que dali advêm, para que de uma vez por todas venhamos a entrar no processo da libertação das nossas dores ou dificuldades. Porque, afinal de contas, temos um mestre, um guia, e é interessante percebermos que nesses dias contemporâneos o que mais se busca hoje é a figura de um modelo a ser seguido. Quando nós observamos as redes sociais, quando observamos as pessoas que se colocam como modelo de outras, iremos perceber a coletividade buscando vestir-se igual, a ter o mesmo linguajar, a buscar pelas mesmas conquistas, para lá adiante, não poucas vezes se depararem com a grande decepção de que aqueles que lhe eram modelos apresentam-se com verdadeiros distúrbios e conflitos não diferentes daqueles que nós somos portadores. Jesus para nós sempre foi, sempre será guia e modelo da humanidade. E se nós percebermos, desde há mais de 2000 anos, nós podemos observá-lo como sendo a centralidade das religiões cristãs, o que é um contrassenso quando nós percebemos um país como o Brasil, onde, apesar de ser um país laico, apresenta a sua maioria vinculada às religiões cristãs, apresentando-se agora tão cheio de conflitos.
E é exatamente em nome disso que nós buscaremos fazer um estudo hoje da relação que nós temos com este modelo que buscamos. Porque se ainda sofremos profundamente, se diante de algumas dores nossa fé não está desperta e consciente e racional ao ponto de nos deixar na condição de equilíbrio frente aos desafios e conflitos, é porque talvez nós estejamos buscando Jesus de uma forma ainda um pouco diferente, longe do ideal. E quem deve nos falar sobre isso é o próprio Evangelho do Mestre, e nós iremos convidar a todos os presentes para fazer um passeio conosco no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, para nós percebermos os dois tipos de personalidade que se vinculam à figura de Jesus de Nazaré e que talvez falem aos nossos corações, onde possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque os luminários da humanidade, ao falarem a Allan Kardec, convida-nos ao processo do conhece-te a ti mesmo. Então, narra o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que ele se encontrava com os seus apóstolos caminhando em direção a Jerusalém, quando na estrada escuta a voz de um jovem, ou um adulto jovem que grita por ele e diz assim: bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus, então, dá uma resposta que talvez, se fosse nos dias de hoje, levasse o nome de indelicado, no mínimo, quando ele diz: bom é o Pai que está nos céus. Se quiseres me chamar de mestre, podes me chamar. Talvez no nosso conceito equivocado do que é orgulho e do que é a simplicidade, a humildade, talvez nós chamássemos Jesus de orgulhoso neste momento. E o Evangelho continua narrando que Jesus volta-se para o jovem após esta chamada e diz a ele: cumpre os mandamentos que você conhece. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Honra teu pai e a tua mãe. E o jovem, ao escutar estas palavras, relembrando esse código daquele povo, volta-se para Jesus de imediato e diz a ele: mas, mestre, estes mandamentos eu já tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, então, segundo relata Marcos, fita aquele homem, observa-o e diz: uma coisa te falta, uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. É desafiadora a proposta de Jesus, mas mais desafiadora ainda é nós interpretarmos o que está escrito por Marcos, porque obviamente nós ficamos presos ao grande desafio de Jesus, ou que ele lança ao rapaz, para que venha a fazer parte da condição agora de lançar tudo o que tinha aos pobres e voltar para uma condição inferior e segui-lo. No entanto, a doutrina espírita chega a seu turno, nos dando a possibilidade de entendermos as lições de Jesus de Nazaré de forma mais profunda, para entendermos verdadeiramente o que estamos sendo convidados a um processo de transformação. Quando a doutrina espírita nos fala de reencarnação, ela nos está dizendo que é a possibilidade, é a lei que nos impulsiona na estrada do progresso a partir do momento que nós entramos na carne novamente para reparar os equívocos do ontem, mas acima de tudo para aprender e a modificar este ser imortal. Se pararmos para refletir neste ponto, quantas encarnações nós já tivemos? 10? Ou talvez mudemos a pergunta: estamos na reencarnação de número 100, 200, 300? Quantas reencarnações? No entanto, é necessário entender que o espírito é um só, saindo e entrando novamente na matéria. E não será uma surpresa para nós se nós entendermos que trazemos um problema central em nossas vidas. Se tivéssemos a oportunidade de pegar o livro das nossas existências e formos lendo capítulo a capítulo e cada capítulo relacionado a uma existência, perceberemos
que o problema irá se repetir frequentemente nas encarnações. Então existe em nós o que nós chamamos de um problema central, algo que verdadeiramente mexe conosco. E é exatamente isso o que Jesus mostra àquele rapaz. Quando João Marcos nos chama a atenção, que diz que Jesus fita-o, olha para ele, mergulha em sua intimidade e dá uma resposta. Resposta essa que mostra ao homem qual era o problema central da vida daquele indivíduo. E que para ele atingir os altos píncaros da liberdade espiritual, de ir e não mais voltar, era necessário que aquele homem chegasse ao entendimento de que era necessário vencer o egoísmo e optar pelo desprendimento das coisas. Tanto é que Jesus diz: uma coisa te falta. Observemos, ele cumpria toda a lei. Numa religião tão cheia de exigências exteriores. E muitas vezes assim nós nos portamos. Vamos à casa espírita, assistimos às palestras, recebemos o passe, tomamos a água magnetizada, fazemos parte das reuniões da casa, obedecemos à lei exterior. Mas uma coisa nos falta, que é perceber qual é este problema central da nossa vida para a mudança, essas nossas tendências inferiores, que nem sempre temos olhos de ver nem ouvidos de ouvir. E Jesus mostra àquele rapaz, aquele homem, olha, uma coisa te falta. Você honra pai e mãe, você não adultera, você não rouba, você não mata, mas uma coisa te falta. Teu espírito continua chumbado à terra por conta disso. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, torna-te desapegado às coisas e segue-me. Senhores, pensemos. Jesus de Nazaré convida o homem diretamente a segui-lo. Provavelmente seria o 13º apóstolo. Dá tudo e segue-me. Vem comigo. E Marcos termina essa passagem dizendo que ele entristecido, o homem entristecido, dá as costas, vai embora, porque era dono de grandes posses. Preferiu estar vinculado à condição transitória do que ganhar os céus. E estes céus, entenda, que seria esta consciência liberta de não estar mais preso a coisas transitórias, porque seria viver a realidade do Espírito. Nós percebemos pelo vínculo no qual ele mostra com Jesus no primeiro instante, quando ele diz: bom mestre. Não havia um reconhecimento concreto, real, da figura de quem era Jesus. Não havia entrega, porque afinal de contas ele tinha uma vida cheia de possibilidades. E ele gostaria de ganhar essa vida eterna sem ter que passar por nenhum processo de sofrimento, sem sair da famosa zona de conforto. É assim que acontece. E ali termina esse primeiro momento, onde nós precisamos refletir se nós não somos este homem, que conhecemos a lei e que buscamos cumpri-la, mas quanto a essas nossas tendências inferiores, a este problema central que nos acompanha ao longo das existências, se nós temos coragem de olhar para nós verdadeiramente e a partir dali começar o bom combate. Uns têm o ciúme, a posse em relação a outro indivíduo. Outros a fé que ainda não se desenvolveu. Outros uma condição de estarem atados a coisas. Outros ansiosos, outros orgulhosos, cada um tendo a sua problemática, e o convite de Jesus não é outro senão o processo da reeducação do ser. Mas a história continua. Passado aquele instante, Jesus continua a caminhar em busca de Jerusalém. Alguns fatos acontecem que no momento nós não iremos fazer o link, mas fica o convite para que estudem o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. E narra lá adiante de que Jesus passava por Jericó.
Jericó era uma cidade centro de muito comércio, e que outras pessoas passavam por ali para alcançar Jerusalém. E segundo, não nos falha a memória, só existe uma passagem de Jesus por Jericó que foi exatamente essa. E algumas coisas aconteceram nesta passagem, por essa cidade. E em especial a que nós iremos contar agora, que o mesmo evangelista, dando continuidade à história daquele homem que o chamara de bom mestre. Jesus passa por Jericó e, segundo o evangelista diz, cercado por uma multidão de pessoas. E se nós pararmos para raciocinar o que significa uma multidão de pessoas, imaginemos todos nós, trazendo as nossas dores, as nossas doenças, as nossas limitações. E a fama daquele homem já circulava em todos os lugares que ele levantava paralíticos, devolvia vista aos cegos, chegava a levantar até os mortos, devolvendo a vida. Imaginemos então a quantidade de pessoas que não estavam a gritar por aquele rabi. Porque ele dizia que seguia uma multidão. E aí uma vez, e sempre que eu falo nisso, eu lembro. Imaginemos nós que um dia nós já tivemos uma juventude que não vai lá tão distante. E lá nos meus 17, 18 anos, eu tive a oportunidade de ir uma vez ao Carnaval de Olinda. E vejo aquela multidão, aquele mar de gente. E quando Marcos fala que Jesus estava cercado por uma multidão de pessoas, me vem na mente aquela quantidade de pessoas ali. Jesus à frente, todo mundo atrás. Não que eu estou falando que ele estava dançando, estou falando na analogia, na quantidade de pessoas. E Jesus à frente e as pessoas que obviamente não estavam em silêncio. Quem ficaria em silêncio diante de um homem daquele? Cada um que dissesse, Jesus me ajuda, Jesus eu tenho tal problema, mestre, Rabone, cada um que dissesse. E narra o Evangelho que havia ali um cego, mendigo, chamado Bartimeu. É engraçado porque o nome é Bartimeu, mas aí eu lanço um questionamento sempre que faço. Qual era o nome de Bartimeu? Alguém pode dizer, Alisson, é Bartimeu. Não, não era. Bar é um prefixo que significa filho de. Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Bartimeu, filho de Timeu. Ele não tinha nome, nem nome ele tinha. José, Severino, não tinha. Era um indigente, no meio daquela coletividade, cego, trazendo todas as suas limitações. Mas este, a quem era chamado filho de Timeu, gritava de forma especial, diferentemente daquele que o encontrara na estrada e o havia chamado bom mestre. Ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Agora imaginemos, vamos encaixar esse quebra-cabeça. Jesus vinha à frente passando em Jericó e uma multidão o cercava que fazia um barulho ensurdecedor. E no meio deste barulho inteiro ele ouve a voz de um cego mendigo que se encontrava num canto que dizia, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E segundo relata o Evangelho, as pessoas viravam para Bartimeu e mandavam ele ficar em silêncio. Silêncio. E quanto mais mandava, com mais força Bartimeu gritava. Há um processo aí diferente daquele, fazendo a comparação destes dois indivíduos que estão sendo estudados. Um reconhece Jesus, mas não tem a confiança nem a entrega. Bom mestre, mostra a polidez, mas não mostra a necessidade. O outro não é polido, mas há um verdadeiro reconhecimento interior, de coração, de alma, frente à figura de Jesus. Porque frequentemente está relacionado com a sinceridade do ser, e isso me leva imediatamente a lembrar de André Luiz. Mas, Alisson, André Luiz em Nosso Lar, na primeira parte, quando ele relata a sua experiência no umbral. Ele diz assim, apenas quando nós nos encontramos no fundo do poço, vivendo quase como uma simbiose
com o lodo, é que nós sentimos a verdadeira necessidade de fazermos uma prece sentida e sincera. Neste instante eu lembrei que deveria haver um Criador do universo e fiz uma prece com toda a sinceridade da minha alma. Porque há identificação, não há outro caminho, só há aquele. Ele é o modelo, ele é o guia. Era o único que poderia auxiliar a Bartimeu. Então Bartimeu grita do fundo da alma, porque para ele era a única esperança para que ele pudesse voltar a ver. Qual a nossa relação com esse Cristo? Cada um por si, Deus por todos. Temos Jesus como guia e modelo, mas para ser estudado dentro da casa espírita, e não criado um vínculo afetivo de coração a coração, como o Chico tinha, o próprio Divaldo, acredito, e todos os outros ilustres nomes que passaram no mundo, exemplificando esta relação verdadeira. Porque esse Jesus, ele não está distante. Existem aqueles que trabalham em nome dele e que às vezes há intervenções vindo do mais alto por conta da sinceridade e da força desse pedido. E assim acontece a Bartimeu. Quando ele grita, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, diz o Evangelho, Jesus para. E aí eu fico imaginando, o que é Jesus parar frente a uma multidão? Para ele, para todo mundo, né? E a primeira ideia que se tem é, o homem parou. Se prepara que lá vem coisa. Vamos ver quem é que vai ser curado, vamos ver quem é que vai ser chamado. Porque havia a expectativa. Todos gritavam. Bartimeu era apenas mais um dentro de toda uma multidão. A diferença era que Bartimeu estava num canto, lá, porque ninguém imagina que um cego estava seguindo Jesus, com todas as suas limitações. E Jesus, ao parar, percebe, e aí como espírita, nós devemos refletir, será que Jesus ouviu com estes ouvidos? Ou será que foi uma condição energética onde ele percebe a necessidade real e a fé sincera de Bartimeu na figura dele? Foi um elemento energético, foi a fé. E Jesus, ao parar, diz, chama-o, o que nos dá aí uma grande lição. Por que Jesus não foi até lá? Ele poderia muito bem. Já sei onde é que está Bartimeu, sei quem é Bartimeu, porque afinal de contas, Jesus conhecia todas as suas ovelhas nominalmente, como ainda hoje conhece. E ele poderia muito bem ter desviado, ido até Bartimeu, mas ele diz, chama-o. E aquelas pessoas que mandavam que Bartimeu viesse a fazer silêncio e se calasse, dizia, olha, ele te chamou, levanta, anima-te. Animar-se. Talvez aí uma grande dica que o Evangelho está nos dando. No mundo hoje onde campeia o pessimismo, o otimismo, o ânimo, é um passo importante para nos depararmos com a figura de Jesus. Não como ele, como personalidade, mas como a vivência das suas lições. Anima-te, ele te chama. Porque verdadeiramente assim o é. Nós somos convidados e precisamos fazer a nossa parte. O convite foi feito. Para ser aceito é necessário romper com esse passado, romper com as nossas limitações. E isso Bartimeu entende. Ele toma coragem e nos dá uma extraordinária lição. Diz o Evangelho, Bartimeu solta a sua capa. Olha lá. Segundo alguns estudiosos, dizem que em Roma o negócio era tão organizado, não só Roma, mas as cidades organizadas pelos romanos, era algo assim tão perfeito, estamos falando no contexto de organização, de que estes que eram mendigos recebiam uma autorização dos governadores de cada uma das cidades
e uma capa onde estava escrito mostrando qual era a razão de por que ele era um pedinte, um mendigo. Não era qualquer um que podia. Eram aqueles autorizados pelo império. Então estava lá na capa de Bartimeu, provavelmente cego, onde ele estendia essa capa e as pessoas jogavam as esmolas na capa. E diz assim: Bartimeu larga sua capa e segue. O que isso significa? O que era a capa para Bartimeu? Bartimeu não trabalhava. Bartimeu vivia de esmola. Bartimeu simplesmente ele rompe com o medo e tem total confiança e entrega àquele homem. Ninguém garantiu que Jesus ia se curar, não, viu? Jesus mandou chamá-lo. Não disse, vem que eu vou te curar. Chama-o. Não falou nem com ele. Falou aos outros. Chama-o. Chama-o. E Bartimeu então rompe com esse medo. Quantos medos nós temos de largar as nossas capas? De quantas capas nós utilizamos? Mas eu não tenho coragem de deixar para fazer tal trabalho. Eu não tenho coragem de... porque eu tenho medo de... São as nossas capas. Inúmeras capas nós utilizamos. Vai ter a entrega da campanha do quilo, vai ser necessário fazer a campanha do quilo. Mas naquele domingo eu tenho um compromisso tão sério. Qual é? Às vezes não é nenhum. Mas é a falta de coragem de expor-se a uma sociedade, porque nós estamos preocupados em dar satisfação a ela, do título temporário que nós carregamos. Às vezes é necessário, os espíritos nos convidam a um estudo mais sério, por exemplo, da mediunidade, para servirmos de instrumentos numa terra onde às vezes escasseia, e por conta de outros compromissos, ou medo do que vamos ouvir, ou medo da necessidade de renunciar a algumas coisas na vida, nós continuamos com a nossa capa. Mas queremos o melhor, tal qual aquele jovem. O que eu faço, Senhor, para conquistar a vida eterna? Nós queremos o resultado, mas não queremos transitar. E ali Bartimeu lança mão da capa. Primeiro ponto. Segundo, vence o receio da escuridão. Alguém já brincou de cabra cega aqui? Deve saber o que é caminhar com uma faixa nos olhos. Vai, brinca na escuridão agora. Corre atrás do outro de olhos vendados. O medo que a gente tem, o receio de bater, até porque existe um magnetismo muito grande do dedo midinho do pé com as pontas dos móveis. Né? Frequentemente que a gente andou no escuro bate, eu nunca vi, é um imã. Deve ter alguma lei aí que eu não sei qual é. E isso nos dá receio. Basta acordar à noite para ir ao sanitário, às vezes a gente não acende a luz, vai no escuro de uma casa que a gente conhece, a gente ainda vai lentamente, quando não acerta a quina do móvel, a porta ou algo desse tipo. É o receio da escuridão. Bartimeu, por sua vez, levanta, tem coragem de enfrentar a escuridão para chegar à grande luz. Quantos de nós não nos encontramos neste processo de escuridão? São as dores familiares, são os desafios no trabalho, alguém que nos largou, a doença que chegou. São essas dores que devem nos estimular a ir adiante, porque é a nossa necessidade. E assim Bartimeu mostra que era a necessidade de romper com esse medo. E ele rompe, levanta-se, tateando nas sombras, chega até Jesus. Jesus, repito, não foi a Bartimeu. Daí nós não venhamos a esperar que Jesus venha a ter conosco. É necessário que nós possamos ir de encontro a Ele. Afinal de contas, é o governador do planeta. Os seus prepostos aqui estão nos auxiliando. Ele vem até nós através destes. E nós, o que estamos fazendo para vencer o nosso problema central para chegarmos até Ele? E Bartimeu chega a Jesus de Nazaré, largando mão do que era o seu sustento. Bartimeu comia da esmola. Porque não imagine os senhores que ele largou a capa, foi embora, se tivesse que voltar cego de novo, ele ia encontrar o mesmo lugar e a mesma capa, né?
Provavelmente alguém ia pegar a capa dele, ó, dar no pé. Ou então já ia botar sobre si, fechar os olhos e pedir como se fosse o cego. Então ele não tem medo de mudar a vida, independente do resultado. Mas ele trazia em si algo que nos chama a atenção. Confiança plena em Jesus. Mesmo cego, mesmo mendigo, mesmo com todas as dificuldades, ele reconhece em Jesus o caminho único, o modelo verdadeiro. E eu confesso aos senhores que não são poucas as vezes que eu fico pensando em todos nós, espíritas, que conhecemos a mensagem à luz da doutrina espírita, mostrando um Jesus que nos convida a uma fé raciocinada e diante de alguns problemas que nos chegam, parece que nós não conhecemos. Não conhecemos as leis, não confiamos o suficiente. Eu confesso que às vezes eu me pego pensando da grande responsabilidade que nós temos. E aí vem a grande surpresa. Bartimeu depara-se com a figura de Jesus de Nazaré. Olha que beleza. Eu gosto muito de, nessa parte da palestra, eu sempre digo assim, vamos utilizar da nossa imaginação. Porque a gente imagina tanta bobagem, tanta coisa que a gente deseja no terra a terra, né? Porque potencial imaginativo nós temos. Vamos usar essa imaginação. Vamos nos colocar no lugar de Bartimeu. Nós vencemos todos os medos, trazendo uma confiança ímpar na figura de Jesus. E agora estamos frente a frente com ele. Vamos nos imaginar assim. E ao ouvir o que Jesus pergunta a ele: que desejas tu que eu faça? Se nós estivéssemos frente a frente com Jesus e ele perguntasse: o que desejas tu que eu faça? É difícil a resposta. Muito difícil. Porque o que é que a gente falaria para Jesus? Quer que eu faça o quê? Diga. Fale da sua necessidade. Você tem direito a este pedido. E eu irei concretizá-lo. Será que nós saberíamos pedir verdadeiramente? Porque se formos na linha de raciocínio nossa, talvez a gente peça uma casa própria, um carro. Não, isso é muito pouco. Vamos pedir saúde, que é algo interessante. Eu queria dizer só uma coisa aos senhores. Com saúde ou sem saúde, a gente vai morrer do mesmo jeito. Morreu saudável, mas morreu. A energia acabou, desencarnou. Então até isso, se a gente for pedir... Mas Alisson agora complicou de vez. E vai pedir o quê então? Porque se realmente até saúde a gente desencarna, e de fato é verdade, o que é que nós pediríamos? Porque muita gente acha que pelo fato de Bartimeu ser cego, ele iria pedir para voltar a enxergar. Quem garante? E há aí uma grande mensagem para nós. Jesus, governador do planeta, sendo intermediário, médium do próprio Deus, teria condições de proporcionar aquilo que o indivíduo lhe solicitasse, obviamente guardadas as proporções do merecimento, e etc, e etc. Não é assim? Sem sombra de dúvida. Mas ele poderia, assim que Bartimeu chegou, ele fazia com que Bartimeu voltasse a ver. E aí Bartimeu disse: mas eu nem lhe pedi. Eu não ia lhe pedir para voltar a ver, não. Então tá bom, volta a ficar cego. Não foi isso que você pediu? É a grande lição de nos mostrar que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Cada um de nós, a divindade respeita o livre-arbítrio, exceto em determinadas situações que não nos cabe aqui agora o estudo. Mas a escolha do dia a dia, aquilo que nós estamos plantando para colher lá adiante, a própria divindade respeita. E a maior prova disso é que Jesus, frente a frente com um cego, pergunta a ele: que desejas tu que eu faça? Porque ele poderia dizer: eu não quero mais ser mendigo. Não quero mais ser mendigo. Ou eu quero que você ajude a família tal. Ele poderia ter feito 1000 solicitações que não necessariamente que ele visse.
Mas aí vem a extraordinária resposta de Bartimeu. A extraordinária resposta de Bartimeu. Jesus pergunta: que desejas que eu faça? E ele responde: que eu veja. Que eu veja. Aos nossos olhos, e talvez se nós olharmos para o Evangelho, como dizia Paulo de Tarso, atado à letra que mata e não ao espírito que vivifica, era uma resposta lógica. Ele é cego, gostaria de voltar a enxergar. Mas não é isso a imagem que o Evangelho nos deixa. O Evangelho é muito mais profundo do que o que se encontra nas letras. Não é esta a visão apenas que Bartimeu solicitava. Vamos caminhar, vamos voltar um pouco. No início da nossa conversa, quando um jovem perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E ele lembra as leis. E o jovem diz: estas eu já guardo desde cedo. Uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E qual foi a resposta do jovem? Entristecido, dá as costas e vai embora, porque este jovem que falou com Jesus era cego. Não era o cego da fisiologia, da possibilidade de enxergar as coisas que nos cercam. Ele era cego espiritualmente, o que é muito mais sério. Porque Jesus mostra a ele, como num grande outdoor, para que ele enxergue que a grande dificuldade que ele trazia na existência era o apego às coisas, o egoísmo. E ele abdica de enxergar para viver o mundo da ilusão que ele vivia. Dá as costas a Jesus e vai embora. Agora Bartimeu, que era cego, fisiologicamente falando, que não enxergava as coisas que o cercavam, reconhecia em Jesus este ser que modifica a sua realidade. E a partir do momento em que ele diz a Jesus que eu veja, não era só o que eu veja, era o que eu vejo espiritualmente. E eu passe a enxergar o que é necessário enxergar. E é interessante que Marcos conclui esse diálogo de Jesus com Bartimeu dizendo, Jesus volta-se para ele e diz: a tua fé te curou. Opa! Aquela fé que nós falávamos que atraiu, que fez com que Jesus percebesse a confiança, a entrega. Esta é a primeira resposta. E conclui dizendo assim: e Bartimeu, feliz, o seguiu. Por que ele o seguiu? Porque ele passou a enxergar de que Jesus de Nazaré, não a personalidade, não o indivíduo, mas as lições que ele deixou são as necessárias para atingir este estágio de equilíbrio, de paz e de saúde integral, que nem sempre se reflete no corpo, porque o corpo apresenta as suas limitações, mas a alma não necessariamente passa por elas. E ele passa a seguir Jesus de Nazaré no sentido das lições. E aí cabe a nós essa reflexão. Quem nós estamos sendo? Aquele jovem que tinha casa, possibilidades, condições de ir e vir, tecnologia à época, nós temos a nossa hoje. E procurarmos sermos bons e atingirmos a vida eterna, mas na hora em que somos convocados a sairmos desta zona de conforto, nós damos as costas e vamos embora. Ou usamos as nossas bengalas psicológicas das mais diversas. Ou será que já nos portamos como Bartimeu, tendo ciência das nossas necessidades, de que ainda não conseguimos enxergar tudo aquilo que necessitamos para perceber em nós o mal que nós criamos. Não é apenas para os outros, mas é a nós mesmos. Como nós falávamos anteriormente, temos um livro da existência. Será que nós tivéssemos a condição de perceber este erro, este equívoco, esta tendência central que nós temos ao erro? Não seria a hora verdadeira agora
de começar a mudança? Uma casa espírita ela é muito boa por isso. Porque mesmo vivendo no ambiente de fraternidade, ainda há as arestas, as dificuldades. E aquela palavra doce de chamar o outro de irmão, às vezes não é tão doce assim, porque a gente diz, diga meu irmão, com aquela vontade de esganá-lo, mostrando quão nós precisamos ainda agir feito Bartimeu. Senhor, que eu veja todas as minhas tendências negativas, mas ao mesmo tempo que veja dessas tendências negativas este ser que é a centralidade. Agora fica fácil. Quando eu passo a enxergar, solicito a Jesus que eu veja, aí eu passo a ver. Aí agora vamos fazer um estudo dos problemas que nós temos? Não vou fazer uma terapia de grupo aqui pedindo para que alguém fale dos seus problemas, não é isso. Mas façam a revisão. Quais são as dificuldades? Onde verdadeiramente está o cerne, a origem do problema? Porque frequentemente nós elegemos alguém para levar a culpa. Elegemos uma situação e tem pessoas que passam numa existência com problemas cíclicos. O que é isso, Alisson? São problemas do mesmo tipo a vida inteira. Só que a culpa de agora é de fulano, daqui a 5 anos, 10 anos a culpa é de Beltrano, daqui a mais 15, 20 anos a culpa é de não sei quem. A culpa é sempre de alguém. Esta é a conduta daquele que foi chamado a atenção e ele preferiu dar as costas e seguiu. Então, o problema de hoje, agora vamos fazer essa releitura. O problema de hoje, a dificuldade do agora, talvez seja exatamente esse encontro que a lei divina nos possibilita para nos enxergarmos verdadeiramente tal qual nós estamos. Não é que somos, estamos. Então, se a partir desse momento eu tiver a possibilidade de elevar o meu pensamento numa prece sincera e disser, Senhor, que eu veja, imediatamente passarei a enxergar os problemas como o outdoor que Jesus nos apresenta no que é necessário a mudança. Então, se você se percebe agora ciumento, trabalhe o ciúme. Se você se percebe egoísta, trabalhe o egoísmo. Se você se percebe impaciente, trabalhe a impaciência. Porque, lamentavelmente, vai chegar um dia onde vamos ter que nos deparar com essa verdade. E se a doutrina espírita já nos possibilita entendermos agora, quando nos encontramos na sala de aula chamada existência, os problemas e ao mesmo tempo temos a potencialidade de usar estas ferramentas deixadas por Jesus e relembradas pelos espíritos amigos para corrigirmos este equívoco, o melhor momento é o de agora, sem deixar para amanhã. Porque não precisamos mais passar outras existências repetindo a tônica de todas as outras. Já devemos caminhar de forma diferente. A responsabilidade não é de ninguém a não ser nossa. E se alguém acha que é fácil, não esqueçam do caminho trilhado por Bartimeu, de romper o medo, de vencer a escuridão, de manter-se otimista em chegar até ele. E o próprio Jesus dizia, toma a tua cruz e segue-me. Não há facilidades. Principalmente neste período conturbado em que nós estamos passando, que o sermão profético nos narra de que até os eleitos, se não estiverem atentos, serão levados de roldão. Daí venhamos a estudar profundamente as lições de Jesus de Nazaré e não perdermos tempo, porque este para nós é extremamente precioso. Agir como aquele homem do início, o rico, ou Bartimeu, cabe a cada um de nós.
E a beleza da doutrina não é lançar nenhuma proposta de ameaça. A doutrina, ela esclarece, faz com que o indivíduo utilize o livre-arbítrio da melhor forma, porque leva ele a ter a consciência de que tudo aquilo que ele planta, ele colherá. A divindade não está preocupada no sentido de proibi-lo, mas de lembrá-lo de que a colheita é livre, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Que possamos todos nós, então, refletirmos profundamente nestas lições deixadas por Marcos no capítulo 10 e nestes dias tumultuosos, onde nós estamos sendo assediados de todos os lados com conceitos deturpados dos mais diversos. Mantenhamos o bom senso, a razão, lembrando a pergunta, ou melhor, a resposta que Bartimeu dá a Jesus: Senhor, que eu veja com clareza e tenha coragem de nos posicionarmos frente a estes desafios que a vida vem apresentando. A todos os irmãos desta casa, um grande abraço, votos sinceros de saúde e muita paz. A prece? Tá. Já agora? Então façamos a prece. Deus, nosso Pai, Jesus de infinita e grandiosa bondade, benfeitores espirituais aqui presentes, prepostos do Mestre, só temos, Senhor, a agradecer mais este dia que finda e abrirmos em nossa agenda esse horário de reflexões sobre as Tuas lições de vida eterna. Auxilia-nos, Senhor, a sairmos desta zona de conforto pelas nossas próprias forças, que não seja necessário a dor para nos impulsionar, porque já temos em nossas mãos o Consolador, que nos convoca à reeducação de cada um de nós, sem ser necessário nenhum tipo de sofrimento. Que tal qual Bartimeu possamos ter esta entrega verdadeira, de encontrarmos em Ti o guia e o modelo, e nas leis morais deixadas pelos Teus prepostos em um livro dos Espíritos, um roteiro para as nossas vidas. Que tenhamos condições, Jesus, de enxergarmos, para aproveitarmos esse tempo bem aproveitado, aparando as nossas arestas, burilando este diamante que nós somos, para um dia fazermos brilhar a nossa própria luz. Entendendo, Jesus, que é vivendo a caridade no sentido que Tu entendias, que estaremos no caminho certo. Nos protege, nos ampara, nos ilumina. Faz com que não venhamos cair nas armadilhas que o mundo tem apresentado a todo instante, respeitando sempre aos nossos indivíduos, aos próximos, mais próximos e aqueles mais distantes. Mas jamais, Senhor, em nome de uma falsa caridade, venhamos a cair nestas armadilhas, nem empurrar os outros, que muitas vezes em nós acreditam na conduta e na palavra. Que Tu sejas sempre o fiel da balança e o Teu Evangelho, a palavra de ordem das nossas vidas. Abençoe esta casa de oração e trabalho, aos seus dirigentes, aos seus trabalhadores, nos dois planos, e também aos frequentadores, que possam encontrar nas lições do Consolador o roteiro seguro, para, ao retornarem à verdadeira pátria, cheguem felizes pelo dever retamente cumprido. Que o Teu amor, que a Tua luz nos envolva hoje, por todo sempre. Assim seja.